Então senta que lá vem história. Esse é o nosso novo quadro no nosso canal, onde é um bate-papo entre eu e o Ricardo. A gente vai compartilhar um pouquinho dessa história, de como tudo isso começou, contar também como foi o início, como foi o depois. E então é um pouquinho da nossa história. Eu vou me apresentar. Então eu sou a Karine, eu tenho 30 anos. Vim para Portugal, meu primeiro movimento, né, para tudo isso foi a minha vinda para Portugal lá em 2018, onde eu tive uma oportunidade dentro da faculdade, lá da minha faculdade em Caxias do Sul, da FSG, para fazer um semestre aqui em Portugal, que era 6 meses. Então eu vim para cá e para a Universidade do Algarve eu estudei psicologia, e aí depois a faculdade fez pedido para se eu queria ficar de repente mais um ano, e aí eu acabei ficando um ano aqui como estudante. E aí, nesse processo a gente se conheceu, e depois disso eu optei por ficar em Portugal, porque também, além de Ricardo, é um país maravilhoso, lindo, é um lugar muito bonito. Eu não tinha noção de quanto Portugal é bonito e de como é um lugar bom de se viver. E também foi muito bom pra mim como pessoa, porque eu me conheci melhor e pude viver coisas extraordinárias, assim, como viver no barco. Então, esse é um pouquinho da gente. Eu sou do Rio Grande do Sul, sou da Serra Gaúcha, da cidade de Farroupilha. Eu nasci em Farroupilha e vivi em Farroupilha até os meus 22 aninhos, até depois vim a Portugal. Já estou em Portugal há 8 anos. E aqui eu me desenvolvi, cresci, formei família e temos os nossos 2 filhos, que é o B e a Bela. E agora a gente vai contar um pouquinho de como tudo isso começou. Então o Ricardo vai contar um pouquinho da parte dele e eu vou compartilhando aqui as minhas partes também. Eu já tenho este sonho desde criancinha. Agora, como já disse, eu guardava este sonho para mim. Sei lá porquê, mas guardava, não dizia a ninguém. E sempre fui muito, como também já disse, sempre fui muito ligado ao mar. O meu maior... o que eu mais gostava na história era a história dos descobrimentos, como eles tinham passado o cabo Bojador, o cabo das tormentas, tudo, e era o que eu mais gostava daquelas histórias. Sei lá, se calhar foi por causa disso, não sei. Mas é isso. Não há muito para falar, pois uma pessoa vai falando e vai... Então, como realmente tudo começou pra gente até hoje, até chegar nesse ponto que a gente tá hoje. Então, lá em 2019, eu e o Ricardo, a gente ainda éramos só namorados. O Ricardo recebeu um convite de um colega de trabalho pra fazer um curso baterão de costas. E aí o Ricardo conversou comigo, igual, olha, eu acho que eu vou fazer esse curso. E quem sabe em algum momento da minha vida, pode não ser agora, mas quem sabe em algum momento da minha vida isso vai ser útil. E aí eu e o Ricardo, né, o Ricardo me convidou e eu também fui nesse primeiro dia de aula, que foi com o professor Gravata, uma pessoa incrível, de um conhecimento. Aliás, ela fez o curso todo comigo, ela só não fez foi os exames. Eu fiz eu participei, né, das aulas, mas... E aí eu também comecei a ter interesse, né, porque fugia totalmente daquilo que algum dia eu tinha visto, até porque eu sempre morei em Farroupilha. Eu ia à praia nas férias, que era ali dezembro, e inverno também a gente ia às vezes, que era férias, né? Então, o meu contato com o mar era esse, de turista, né? Nada assim, além de férias e barco, era só os barcos mesmo de passeios, né? Já andei em catamarã, que é o mais próximo, né, do veleiro, que foi lá em Porto Alegre, no Guaíba, fiz um passeio de catamarã, mas nem fui a vela, foi mesmo a motor. E depois
no meu contato com barco era mesmo isso, turismo. Eu contatos com barcos tive a minha vida toda. Eu sou mergulhador também, sou mergulhador profissional, sou ex-surfista, já surfei, e então a minha vida era isso, era água, era mar, praia. Ele também trabalhou como nadador, como nadador salvador. Eu costumo dizer, não, eu cresci descalço, não da forma, cresceu descalço, não tinha dinheiro, não era nada disso, desse termo. Eu cresci descalço porque eu cresci de calções na praia, na água. Eu já passei mais tempo na praia e no mar do que grande parte das pessoas. Aí então sempre foi uma coisa que me ligou muito. E ele já conhecia, né, o que era um veleiro, como é que era dentro de um veleiro, o que era uma navegação a vela, o que é uma navegação a motor. Então, o Ricardo era mais o mundo dele, isso, né? Sim, era mais dentro quando eu ia daquilo fazer que os ele mergulhos, vivia. o meu instrutor, ele tinha um catamarã. E então nós íamos no catamarã dele muitas vezes, às vezes não, às vezes íamos nas lanchas rápidas, mas íamos também no catamarã. E então sempre foi um mundo que me foi apresentado, nunca... Muito familiar, né, para ti? Nunca tive assim contato extremo, não sou daquelas pessoas que dizem, não, eu aprendi vela desde criança, fui campeão disto, não, era só mesmo, o meu maior conhecimento foi depois por mim próprio. O meu maior conhecimento foi por mim próprio, por nós próprios, porque depois, a partir do momento que nós começámos a fazer a primeira carta, depois eu tenho uma coisa que é que eu, quando gosto de uma coisa, eu foco como se não houvesse mais nada na vida. E então nós estudámos tanto e vemos tanto, como o nosso maior conhecimento foi daí. Eu nunca tinha entrado dentro de um veleiro. E quando a gente começou o curso, o Ricardo disse, mas tu tem que conhecer um barco. Então a gente marcou uma visita. Como se a gente tivesse interessado de comprar um barco. Isso foi lá em Portimão, né? Foi em Portimão. Nós estávamos interessados, mas não tínhamos nem noção de preços, nem nada. Mas na época a gente não estava com essa... Era mais pra mim poder conhecer e ver como é que era o interior, né? Como é que era dentro de um veleiro, porque eu não fazia a menor ideia. Daí o Ricardo marcou essa visita. E o Ricardo entendia, mas eu não entendia nada. E tem coisas que a gente não sabia realmente, né? Que a gente foi aprender com o tempo. Então o Ricardo marcou essa visita e a gente foi, né? E aí um dia antes a gente teve aula com o Gravata. E a gente perguntou pra ele coisas que era importante a gente saber e pedir pro vendedor, pra não parecer que a gente era tão leigos assim no assunto, mas realmente a gente não entendia muita coisa. O gajo, o homem viu que nós éramos leigos. O homem viu que nós éramos leigos, mas fingiu muito bem. Mas ali a intenção era mesmo ela ver como é que ela se ia sentir num barco e conhecer e essas coisas todas. E aí a gente foi, e aí eu entrei dentro do veleiro e eu fiquei, uau, eu achei o máximo. Quando eu tava no Brasil, eu fiz... Também era um veleiro bonito. Era bonito. Era um Beneteau... E eu fiquei, nossa, tem... 39, não, porque eu não sabia que tinha, tipo, cozinha, que tinha quarto, que tinha banheiro. Não fazia ideia. E aí eu entrei assim, e eu fiquei, nossa, eu me apaixonei mesmo, assim, eu achei o máximo. E me lembrava muito, teve umas 2 vezes que eu e minha família, a gente foi de motorhome fazer uma viagem. A gente fez uma viagem no inverno e no verão, de motorhome, nas férias. E me lembrou um pouco assim o motorhome, sabe? Como era dentro do motorhome, claro que bem maior e bem mais luxuoso, mas me lembrou muito assim o motorhome. E daí eu fiquei, nossa, que legal, deve ser interessante, né? Andar aqui, né? Navegar com um barco desse e poder ter toda a casa, né? Porque tinha tudo. E daí nisso, quando o Ricardo começou a tirar o curso, eu comecei a ficar mais interessada, e o Ricardo também, e a gente começou a assistir vários canais do YouTube de pessoas que tinham barcos, que faziam manutenções nos barcos, pra gente também entender um pouquinho de como é que funcionava, de pessoas que viviam nos barcos
e, né, em casal, solo, com família. E aí nessa série, né, da gente ver coisas de vela, e a gente encontrou um canal que se chama #Sal, que é um brasileiro que vive num barco, e ele entrevista outros velejadores, que muitos deles, a grande parte, né, Sim. também vivem em veleiro. E aí quando eu assisti o canal do Adriano e eu vi a vida que eles, né, tinham e viviam, eu fiquei muito apaixonada. Eu sempre gostei muito de viajar, né? E uma das coisas que me fez ficar em Portugal foi essa facilidade que eu tinha de viajar e conhecer outras coisas com um custo não tão caro quanto no Brasil, né? E essa liberdade de poder ir e vir, enfim. E aí eu tinha um sonho, que era conhecer o máximo de lugares possíveis e viajar o máximo possível. Então a gente começou a assistir, acompanhar, e a gente, quando a gente se aposentar, quem sabe, né? Porque os barcos, eles são caros, né? Claro que tem vários tipos de barco, mas pra gente fazer aquilo que depois despertou a vontade da gente, que era navegar aí pelo mundo todo, a gente precisava, né? De certa forma. Até dá para fazer créditos para comprar barcos, só que não é como uma casa. Não é como comprar uma casa. Que os créditos não são de 30, 40 anos, são de 10, e depois fica prestações muito altas. E a maior parte dos barcos acabam por ser mais caros que uma casa. Então nesse trajeto todo, o Ricardo começou a tirar o curso, a gente começou a consumir mais conteúdo de pessoas que viviam a bordo, de vela, de navegação, tudo isso. E a gente começou a se preparar para algum dia a gente poder também fazer o que a gente via as outras pessoas fazendo, né? Mas nada era pra logo, nem pra aquele ano, né? Que foi lá em 2019. Então a gente começou a se preparar muito. O Ricardo começou a estudar, tirar as cartas pra gente poder andar por aí. A gente começou a ir em vários estaleiros e vários showrooms, né, de barcos. Sim. Pela Europa. E as nossas folgas se tornaram ir a marina, e a estaleiros, a conversar com pessoas, né? A gente gosta muito de trocar ideia com pessoas desse mundo da náutica. Então a gente começou a ser o nosso mundo ser isso. Só que a gente tinha a nossa vida, né? O Ricardo no trabalho dele e eu no meu trabalho, nas nossas coisas. Também na época, em 2018, o Ricardo comprou um apartamento. Tu tinha comprado um apartamento na planta, né? Eu comprei o apartamento na planta e depois nós fomos vendo o apartamento a ser feito. Então a gente acompanhou, nós tínhamos um apartamento que é o apartamento dos sonhos de muita gente. Foi um apartamento que o Ricardo comprou na planta. Então a gente viu todo o processo, né, da construção do apartamento, tijolinho por tijolinho. Nós passávamos lá o fim do dia, então a gente trabalhava durante o dia, final do dia. Uma das nossas coisas, das nossas rotinas era ir lá na construção pra ver como é que tava andando. Já estava quase, não estava quase, isso ainda demorou um ano. Ainda demorou um ano até o apartamento do que a gente se conheceu, né? Sim. Ainda demorou, então o apartamento a gente escolheu tudo, a gente escolheu o chão, sim. A gente escolheu os móveis. Então assim, também era uma parte que foi legal, porque foi uma boa fase. A gente teve também esse momento e o apartamento tinha tudo, assim, era um apartamento, tinha hidromassagem, tinha piscina com água salgada, era numa boa localização em Faro, que é no Montenegro. Era um apartamento novinho, né? A gente foi as primeiras pessoas a viver nesse apartamento. E a gente tinha muito conforto, tinha tudo, mas teve um momento que a gente viu que, por mais que a gente tivesse tudo ali, né? A gente, como pessoas, a gente não estava feliz. Porque teres um apartamento, teres uma casa, e isto
para a maior parte das pessoas é um sonho e é uma realização da vida. Só que um apartamento, uma casa, não vamos falar de investimento, não estamos aqui para falar de investimento, mas acaba por ser uma âncora na tua vida, ou seja, tu ficas limitado àquele sítio. Se puderes levar o apartamento numa cápsulazinha como a Dragon Ball e depois soltar a cápsula e aquilo aparecer a casa em qualquer canto, era uma outra coisa. Só que não, o apartamento limita-te e o apartamento também tem manutenção. E depois não era aquilo que se queria, era tudo o que se queria, o que uma outra pessoa queria ou que as pessoas se calhar querem. Talvez a gente pensou que porque fazia parte de um sonho também a gente ter o nosso canto, né? Porque eu, quando vim para Portugal, primeiro eu saí da casa dos meus pais e venho para Portugal numa intenção de intercâmbio. Eu nunca saí da casa dos meus pais com a intenção de, ok, agora eu vou fazer aqui a minha vida, né? E, enfim. E aí depois aqui em Portugal, quando eu estive aqui, eu sempre dividi casa com outras pessoas, né? E claro, o Ricardo tem uma outra fase, né? Então, nós como casal, a gente queria muito também a gente ter o nosso canto. E quando eu conheci o Ricardo, eu era uma universitária, que dividia casa com outras universitárias, né? Com outras meninas. E a gente, pra estar junto, era... Pra ter, assim, uma privacidade, era coisa... Era não difícil. Tinha. Então, foi muito bom pra nós como casal. Foi lá onde nos conhecemos como casal e depois... Poder também viver essa fase. Descobrir se ia se dar bem, se ela era boa da cabeça. E então foi muito bom pra gente também poder viver isso, né? A gente tinha bons trabalhos, a gente tinha uma boa casa, né? Que era a nossa casa, mas a gente não estava feliz. E aí quando a gente entra em contato com esse mundo da vela, de veleiro, a gente fica, cara, eu acho que isso seria legal. Porque nenhum de nós gosta de espaços grandes. Ela descobriu que não gosta de espaços grandes depois de viver em sítios mais pequenos e eu não gosto de espaços grandes. Várias razões, mas não gosto. E então, depois dela ver que se sentia confortável e gostava do barco, uma pessoa depois começou a pensar, não, vamos fazer essa mudança. Mas isso veio num dia onde a gente estava também assistindo um desses vídeos, né? Nem me lembro. Eu lembro que a gente estava no sofá assistindo um desses vídeos, desses canais de vela. E aí era um dia que as coisas não tinham corrido bem. E aí eu lembro da gente se olhar assim e falar, cara, por que a gente já não vai viver dessa forma, sabe? Porque depois a gente começa a pensar que a vida é muito curta e depois a gente vai ficando velhinho, né? Vai ficando velho e eu não sei como é que a gente vai chegar na nossa velhice. Eu não sei se a gente vai ter força, né? Depois a gente ainda teve essa conversa, lembra? Eu já tive esta conversa várias vezes contigo. A gente fala muito sobre isso. Tipo, cara, a gente tem que viver as coisas que a gente realmente quer viver, aquilo que realmente faz sentido pra gente, sabe? Porque a gente ainda tem as nossas responsabilidades de trabalho, de casa, agora, né, a gente tem as crianças dos filhos, mas é muito importante e é uma coisa que a gente preza muito, tanto eu quanto o Ricardo, é viver as coisas que a gente quer viver. Não vale a pena só teres as coisas. Teres as coisas só porque teres, não vale a pena teres coisas só que queres acumular e depois nunca seja o teu canto, nunca seja o teu sítio. E a gente nunca foi pessoas... Claro que a gente gosta de ter coisas, né? E é bom às vezes tu ter... Eu nunca fui uma pessoa de ostentar coisas. Nunca achei piada. Eu não tenho muitas coisas. Mas a gente preza muito o viver, né? A vida de uma forma simples, de poder ter um pouquinho de liberdade mesmo no meio da rotina. Então a gente sempre prezou muito isso. Eu lembro que quando a gente estava lá no apartamento, eu cheguei a trabalhar em 3 lugares ao mesmo tempo, né? Eu trabalhava na loja durante a manhã, depois eu dava as minhas aulas de yoga e à noite eu ainda trabalhava num restaurante. Então eu sempre trabalhei muito.
Mas eu nunca deixei de viver, por mais que a gente trabalhasse muito, o Ricardo também, né, sempre trabalhou muito. No final do dia, o Ricardo diz, a gente precisa compensar isso, né, compensar o dia. E eu lembro que o Ricardo fazia o jantar, quando eu trabalhava à noite, o Ricardo preparava o jantar e depois a gente ia jantar na praia. E muitas vezes só estávamos nós os dois, mas era uma forma da gente compensar o dia, da gente viver. Sim, viver alguma coisa. Que algo diferente daquilo, da obrigação do dia a dia, né? Daquilo que a gente é, de certa forma, a sociedade nos obriga, né? Que é trabalhar, não sei o quê, e essas coisas todas. Então a gente sempre teve esse lado de buscar um pouquinho mais de sentido e também de liberdade na nossa vida. Então, cara, essa vida de viver no veleiro fazia muito sentido para nós os dois. Vou responder aqui algumas perguntas da nossa caixinha de perguntas lá do Instagram. E uma das perguntas é: quem teve a ideia de viver assim? Eu acho que foi nós os dois. Porque depois que a gente teve esse primeiro contato com o mundo da vela e veleiro e essas coisas, nós os dois, no mesmo tempo, a gente começou a ter, né, a despertar curiosidade e a querer, de certa forma, poder também viver aquilo. Então, acho que foi nós os dois, né? Eu acho que sim, não tenho bem noção quem é que teve a ideia. Não me lembro, honestamente. Eu sei que... Não sei quem é que teve a ideia inicial. Eu acho que não houve uma pessoa, um de nós... Acho que foi ao mesmo tempo, nós não chegámos a pé, eu não cheguei a pé dela e disse, olha, vamos viver num barco. Ela não chegou ao pé de mim e disse, olha, vamos viver num barco. Eu acho que foi um consenso, mútuo, né? Foi mútuo. Por isso não sei dizer quem é que teve a ideia. Mas foi a partir daquilo do curso e depois daquilo da gente começar a ver vídeos e coisas. Foi uma junção de situações que depois acho que se deu essa ideia, não tenho a certeza agora. Por isso. Então, temos aqui outra pergunta que é: qual foi a reação da família de vocês a saber que vocês iriam viver a bordo? Eu não lembro exatamente qual foi a reação, mas a minha família sempre foi de me apoiar em tudo. Toda e qualquer ideia que eu tive até hoje, eu sempre tive muito apoio, né, dos meus pais, do meu irmão e da minha família em geral. Claro que foge muito daquilo que é o comum, né? Por exemplo, quer viver numa casa, viver num apartamento. Então, de certa forma, deve ter causado um pouquinho de... mas já não demonstraram. De preocupação, mas em nenhum momento houve crítica ou... né, que eles quisessem mudar a nossa ideia então eles sempre, graças a Deus, sempre nos apoiaram muito e estão aí com a gente até hoje, nos apoiando. Os meus sogros são muito apoiadores. A minha família, como é que eles souberam? Eu fiz um vídeo no dia que comprámos o barco e no dia que não foi no dia que comprámos o barco. Eu fiz um vídeo no dia que nós nos mudámos para o barco e disse: eu vendi a casa, eu comprei um barco e nós agora vamos viver no barco e vamos fazer a vida disso. E foi assim que eu disse. Como é que a reação deles foi? Não sei, eu não estava lá para ver. Porque o Ricardo, ele fez um vídeo, né? Nós compramos o barco em 2022. Então, o Ricardo fez um vídeo mostrando o barco e depois ele postou no grupo da família e assim as pessoas agora eu não sei como é que eles souberam reagiram da nossa mudança. Não, porque uma coisa muito própria minha é que eu não me preocupo muito com o que os outros vão pensar dos meus sonhos. Não estou nem aí. E então eu mostrei, por respeito, obviamente, né? Porque senão iam bater à porta e iam ver outra pessoa lá. E mostrei. Agora, quem reagiu bem. Quem reagiu mal. Mas as pessoas não têm mais... A gente também não é muito... O sonho é teu. A única pessoa que tem que se importar és tu e a pessoa que está contigo. Tudo o resto é irrelevante e não interessa. Mas a gente sempre teve o apoio da nossa família, independente de todo e qualquer movimento que a gente já fez na nossa vida.
Claro que eles devem ter, né? Como é que eu posso Sim, dizer? as pessoas têm as opiniões delas As e que podem opiniões. guardar para elas. Mas em nenhum momento houve crítica ou, enfim, alguma repreensão, né, da nossa escolha. Então, nossa família, ó, obrigada. E depois? Então, agora, a outra pergunta é: o que mudou na vida de vocês essa transição da vida a bordo? Olha, o que é que mudou? Muda, sei lá, muda muita coisa, mas muda a tua. Quando estás a viver num barco, tu estás muito mais em contacto com a natureza, ou seja, tu quando estás numa cidade, então tu não sabes, está a vento, só que não sabes a intensidade do vento. Não sabes como é que está a maré, como é que as coisas vão, a umidade, como é que as coisas vão te influenciar. Num barco, tu estás exposto a tudo, então isso é a maior mudança de todas, que é a tua conexão com a natureza e a exposição, tu estás com a natureza, ou seja, se a natureza está nervosa naquele dia, tu vais sentir. E tu tens que reagir. Se a natureza está feliz, tu vais tirar os frutos dessa alegria. E é isso. E depois a noção de todos os teus gastos. Eu sei exatamente quanta água é que nós gastamos por dia. Vocês provavelmente não fazem ideia. Eu sei exatamente a energia que nós gastamos por dia. E é essa noção. Nós em casa, no apartamento, temos tudo à ponta de um dedo. Aqui não, aqui tens que criar tudo, e isso foi a maior mudança. Mas sem dúvida que é da natureza, a tua exposição à natureza. Essa aí, não sou a ver. Nós aqui em Portugal recebemos alertas de mau tempo. Tu recebes um alerta de mau tempo, a maior parte das pessoas ignoram o alerta de mau tempo, dependendo do que é. Se eu recebo um alerta, e quando recebo um alerta nós já sabemos, mas quando recebes um alerta de mau tempo e não ignoras e tu já estás preparado, é porque estás numa conexão grande com a natureza, porque aqui é isso, o mau tempo, fica mau tempo, tu tens de preparar. E é isso, é maior. E o que mudou na minha vida foi tudo. Eu acho que é uma das melhores experiências até hoje que eu posso estar vivendo, é viver no veleiro. Claro, né, como o Ricardo disse, tu tá totalmente exposto, né, à natureza, né, e tu sente ela totalmente diferente do que quando tu vive em terra, quando tu tá numa casa ou quando tu tá num apartamento. Então, a logística também do nosso dia a dia, a gente começa a ter... Demora tudo mais tempo. A gente começa a ter noção dos nossos gastos, né? Que nem o Ricardo já disse, do consumo de água, da questão da energia, dos pesos, né? Porque a gente, para se locomover do barco para a cidade, a gente começou com um botinho super pequeno, então a gente não podia carregar tudo, como por exemplo, quando a gente vivia em terra, que a gente ia ao supermercado, comprava tudo e mais um pouco, depois era só pôr no carro, e do carro era só pôr, subir com o elevador, né, para o apartamento. Então aqui tu tem que pensar tudo de uma outra forma, tu tem que se organizar conforme as marés, né, porque a gente viveu ancorados durante 2 anos e meio, então a gente estava sempre conectado com a natureza de certa forma, de todas as formas, eu acho, né? Eu posso dizer que a gente tinha que cuidar das marés por conta do botinho, né? Porque a gente tinha que, para voltar pro barco, tanto para voltar quanto para ir. Também, a gente estava sempre com um aplicativo, né? Ligado, que é, como é que é o nome daquele aplicativo? Navionics. O Navionics, que lá mostra o vento, lá mostra o vento, lá mostra as correntes, lá mostra as marés. Então a gente estava todo o tempo ali vendo como é que ia estar o tempo, como é que ia estar o clima, como é que ia estar tudo. Então uma das maiores mudanças é mesmo essa exposição que a gente tem com a natureza. Mas eu nunca dormi tão bem na minha vida, lembra? A gente nunca dormiu tão bem.
quanto foi quando a gente morava aqui no barco. Quando a gente tinha um apartamento, a gente tinha o melhor colchão, a melhor cama. Era uma cama cara, um colchão caro, não sei o quê. E a gente acordava muitas vezes com dor nas costas, ou não dormia, acordava, parecia que a gente nem tinha descansado. E aqui no barco, tudo muito simples. Aqui a gente tem, em outro momento eu posso mostrar que dá um tour pelo barco. É uma espuminha e a gente dorme super bem, a gente nunca mais teve dor nas costas, a gente dorme e descansa. Então, esse contato da gente com a natureza, né, com o momento presente, porque a gente tem que estar mesmo ligado em tudo que está acontecendo, né, à nossa volta, o que vai acontecer daqui a 5 horas, o que vai acontecer amanhã, faz com que a gente traga mais presente, que é isso que a gente quer viver, né? A gente quer isso, a gente quer liberdade, a gente quer qualidade de vida, e a gente, apesar da nossa rotina, daquilo que a gente realmente ainda tem que fazer, que é a questão do trabalho e tudo mais, a gente poder viver um pouquinho daquilo que faz sentido pra gente. Nós estamos a ficar sem baterias e sem espaço no telemóvel, e já tivemos que mudar a GoPro para o telemóvel, por isso vamos encerrar o vídeo aqui. Então, esse é o primeiro episódio aqui da nossa série, esse é o início. Espero que vocês tenham gostado e nós vamos continuar. Eu ainda tenho aqui várias perguntas para responder, e nós temos muitas e muitas histórias, sendo elas perrengue e momentos bons, momentos não tão bons assim, e a gente vai estar compartilhando todos os domingos aqui nessa série que a gente chama de Senta que lá vem história, e pro próximo domingo tem mais. Um beijo e, como é que se diz? Bons ventos!